de Jesus envolva os nossos sentimentos, né? E que os nossos espíritos protetores aclarem o nosso raciocínio para que juntos possamos aprender melhor tudo o que as lições nos trazem de ensinamento para nós. E hoje nós vamos dar continuidade na lição 15, que é o fracasso. Foi subdividida em duas partes para a gente perder menos toda a riqueza que as lições nos trazem. É uma lição triste, mas de grande aprendizado, porque pela nossa invigilância a gente acaba atrapalhando as leis de Deus e o prosseguimento da vida através da reencarnação. É uma lição para a gente aproveitar, né, para a nossa reflexão diante da responsabilidade de cada um de nós aqui na Terra. E André Luiz, então, é convidado para analisar outro caso, porque em muitas das nossas situações sempre tem o outro lado da moeda, que nunca é flores, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, há necessidade dessa corrigenda dos nossos erros. Então, André Luiz é convidado, porque ele havia assistido, anotado e sabendo os espíritos que ele estava ali anotando tudo para passar para nós através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier nessas riquíssimas obras. E ele é convidado, então, a assistir um caso diferente, porque aquele de Segismundo foi um caso normal, onde havia ali a receptividade do amor, da oração. E aqui era um caso diferente, para consolidar, para ele ter uma noção, e todos nós, do que não é tudo flores como a gente pensa, né? Desse outro lado da moeda. E dando continuidade de onde o nosso irmão Guga parou, nós vamos começar naquela parte onde Cesarina, que seria a futura mãe, né? A gestante, ela entra no seu quarto, seguida de quem? Dos construtores espirituais, que velavam, que protegiam, que amparavam o reencarnante Volpini. Ele não estava sem amparo. O mesmo amparo do Segismundo tinha para ele ali. E era a mesma equipe que assistia esse caso reencarnatório. E um dos trabalhadores da equipe de Apuleio disse dessa forma para Apuleio: olha, infelizmente a situação é muito grave no caso da gestante Cesarina. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Então a vontade, né, a perseverança, o trabalho dele estava sendo realizado com êxito, com toda a dedicação, mas não havia êxito por falta da receptividade da mãe da Cesarina. Então ele diz: olha, nossa irmã Cesarina, ela se afunda cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente, unindo-se como ninguém obrigava, de livre e espontânea vontade, voluntariamente, e ele mostrou as entidades que a cercavam. Eram 13 espíritos inferiores que estavam envolvendo ela pela mesma faixa vibratória que ela também estava e gostava. E ele disse: esses adversários infelizes entregam-se agora a prazeres e abusos de toda a sorte. Eram o que eles queriam e ela estava entrando na faixa deles, né? E olha o que acontecia no caso dela. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimável. Imagina, né? Uma mãe grávida de mais ou menos 7 meses, né? Está nessa situação. E enorme é a quantidade de bebida alcoólica que ela estava ali. Como ele diz assim, sistemático, né? Ou seja, ela estava no costume, ele não era isolado, era direto ali, né? Como uma meta dela. Aliado a semelhante distúrbio, as vibrações desordenadas no plano mental, lógico que ela trazia, vemos a posição de Volpini é insustentável.
não obstante nossos melhores esforços de socorro. Então o socorro, o amparo aí era igual para todos, mas não tinha a colaboração da mãe nesse caso. Apuleio ouve toda essa declaração em silêncio e ele diz assim: já sei o que se projeta para esta noite. Então ele sabia o que Cesarina já estava planejando, já sabia o compromisso dela que ela tinha à noite. E isso era a grande preocupação dele e de toda a equipe. Então esse funcionário dele, esse colaborador, diz: sim, apelamos então, Apuleio, para você, pela sua autoridade. Para que podemos fazer nesse caso? Para tentar salvar essa reencarnação. E André Luiz agora tentar o quê? Salvar, né, a organização fetal dela, para resistir a essa nova investida pelo desequilíbrio dela. E André Luiz então relata para nós o que ele vê na situação ali. Ele começa dizendo assim: o diretor, né, o Apuleio, me convida a examinar a gestante, né, para ver o caso e a situação dela. Ao lado dela permanecia as entidades inferiores que eles já haviam falado, que se referiam, demonstrando absoluta ignorância da nossa presença. Então, esses espíritos inferiores, era tamanha diferença de faixa vibratória que eles não percebiam, não ouviam e não sentiam a equipe de Apuleio ali, né, André Luiz, pela diferença vibratória. Então, porque somos nós que escolhemos essas faixas vibratórias. Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e cientes da responsabilidade moral, utilizava-se de certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez. Já pensou, uma grávida de 7 meses, né, quase no final, ela tenta ali disfarçar, às vezes apertar, né, pôr alguma roupa ali, pelas ilusões que ela trazia, né? Para que ela fazia isso? Deixando adivinhar, né? Porque se preparava com esmero, com dedicação, para a noitada de fortes emoções, porque ela gostava. André Luiz fixa, né, agora com atenção, a situação do feto, né, do pobrezinho do Volpini, através de Apuleio e da sua equipe, porque sozinho ele também não conseguia enxergar tudo isso. Não pude esconder minha surpresa e compaixão. Era de se ter pena, né, do que se passava ali. E olha o que André Luiz traz quando ele vê a situação ali do reencarnante, do feto já com 7 meses de vida. O caso de Volpini era muito diferente do processo de reencarnação na casa de Raquel. Por quê? A casa de Raquel era um ambiente, era um lar diferente, onde ele se utilizava da oração, não aquela oração aos poucos, aquelas orações isoladas, mas mantinha esse ambiente, essa mente, através da oração. Por quê? Porque a oração é o nosso pensamento também, não é só aquela oração isolada e depois entrarmos em outras faixas que vai mudar a nossa situação. Então o lar ali de Raquel era diferente da situação de Cesarina. E olha como ele descreve a situação do feto ali, do Volpini, do reencarnante. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Manchas violáceas e manchas da cor de violeta, são manchas roxas que se via no corpinho dele. Como quando a gente leva uma pancada forte que fica aqueles hematomas, aquela mancha roxa feia. Assim estava aquele feto, aquele corpinho, revelando dilacerações. O que é dilaceração? É como rasgar alguma coisa, desmanchando. Ele já estava vendo essa situação do reencarnante. Pequeninos, e olha o que ele vê ali dentro daquele líquido amniótico. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, pelo plano espiritual.
que poderia. Porque qualquer exame que fizermos aqui na Terra, com mais sofisticada aparelhagem, jamais o homem vai ver isso através aqui do nosso plano carnal. É pela visão espiritual que eles descrevem isso, né? Que pequeninos monstros, somente perceptível ao nosso olhar, nadavam ali naquele líquido amniótico, ali dentro do útero da mãe, invadindo, e olha o que eles fazem, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Sugava ali aquele alimento, né, que alimentava aquele corpo, e pouco a pouco ia então se desfalecendo. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Ele, que era um médico, jamais ele conseguiria ver aqui na Terra isso. Nós podemos refletir esse caso, onde foi que Cesarina contraiu tudo isso aqui? De que forma? Como? Pela alimentação? Pelo que entrou pela boca? Não foi. Faz mal para a gente, mas não é o pior. A gente lembra do caso lá do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel fala que nós somos fortes usinas, geradoras de energia, mas também receptoras dessa energia, né? Que somos movidos, nossas células, por oscilações eletromagnéticas, que está aqui na atmosfera da Terra. Porque que nas próprias obras de André Luiz, ele diz que quando os espíritos vêm do plano espiritual, que quando adentra a atmosfera da Terra, como que ele se sente? Às vezes sufocado. Esses espíritos, no caso de André Luiz, que ainda não estava tão preparado, é como se nós atravessássemos uma densa fumaça e a gente quase não conseguiria respirar. Assim que ele se sente na atmosfera da Terra. Por quê? É que Deus colocou para nós isso? Não. Somos nós que criamos pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. E nós absorvemos isso, nós necessitamos dessa energia. Emmanuel fala assim, que tudo que nós adquirimos é sob o comando de um único diretor, que é a nossa mente. No caso, nós vemos Cesarina, o que ela estava adquirindo aqui de tudo isso que está à nossa volta. Se nós formos no supermercado, ali tem frutas, legumes, verduras, toda coisa boa. Mas também tem bebida alcoólica, às vezes tem cigarro, é opção nossa. Da mesma forma que nós nos alimentamos dessa energia, dos nossos pensamentos, é que nós vamos nutrir as nossas células. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim: todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, pela nossa vontade, fotografa-se em nós como um espelho, onde as imagens se gravam por si mesmas. Então, é nós mesmos que atraímos tudo isso por lei de atração, de afinidade. A gente busca aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. E André continua dizendo: percebi pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Por quê? Pela situação que ele viu ali, né? Até ele descreve ali, até nessas manchas, até começando a se dissolver ali, a rasgar, né? a se dilacerar. Apulei-o, igualmente endereçando um expressivo gesto com a cabeça, acusava a forte emoção. Provavelmente ele deve ter feito assim, né? Então, ele continua dizendo: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Se ela não se controlar, se ela não buscar o equilíbrio nesta noite, ali o caso está perdido também. Então, o que ele tem que fazer? Apuleio busca o único socorro que ele tem ali, a última jogada deles, a última tentativa deles. E quem que ele busca? Porque era muito pobre ali.
dessas ferramentas. Então ele busca uma única ferramenta que ele tinha aí para tentar salvar Cesarina e o Volpini nesta noite, né? E ele então busca quem? Uma senhora, que é a Dona Francisca, que morava ali, que ela aí poderia ser essa ferramenta. E a dona dessa casa era uma velha amiga de Cesarina, né? Era ela que tinha assim, essa possibilidade de receber a influência pela intuição, pela inspiração dela, para tentar mudar a situação daquela noite. Então ele aproveita esse recurso dessa irmã para tentar salvar Cesarina do futuro, né? Não posso dizer que lhe faltou assistência. Olha que interessante que ele coloca aqui, olha. Vamos ler na íntegra, ó. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que a nossa desventurada irmã, quem? Cesarina, de futuro não possa dizer que faltou assistência e conselho adequado. Olha que interessante isso aqui. Por quê? Porque todos nós que erramos, um dia nós vamos ter que se corrigir, porque a lei de Deus é lei de amor, de progresso. Então, quando lá na frente cair o nosso remorso dos nossos atos infelizes, nossos erros, a gente às vezes pode falar, meu Deus, por que minha mãe, por que fulano ou ciclano não me avisou? Eles sabiam, por que não me alertou? Então, olha que André Luiz traz, né, que Apuleio fala, que isso aqui é Apuleio, para ela não alertar que não foi advertida. Que interessante, né? Porque a gente às vezes busca, por que não me avisaram? E ela foi, ela não podia reclamar de nada. Então, e num gesto de bondade, já observado por mim, André Luiz diz, né? Colocou, Apuleio então coloca sua mão direita sobre a fronte dessa mulher, dessa Francisca, dona da casa, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Então, pela inspiração de Apuleio, essa Francisca vai ter esse diálogo com Cesarina. Ela é tão bem inspirada que dá a impressão que até Apuleio falando por ela. Vê o que é a inspiração. Por isso que quando uma mãe fala, que dá um conselho, às vezes ali está vindo direto essa inspiração da mãe no plano espiritual, a gente às vezes tem mais ouvido de ouvir, e Cesarino não teve, infelizmente. Então, Francisca então começa, então, através de inspiração de Apuleio, conversar com Cesarina para tentar mudar essa situação. Então ela começa dizendo, minha amiga, estou receosa de você, estou preocupada com você, pela sua atitude, pela sua conduta. Não vá. O que era não vá? Era essa festa da noite que ela estava sendo convidada. Desconfie de certas amizades, pouco dignas, não são pessoas de boa índole. Seu estado, Cesarina, é melindroso, é perigoso, porque você está grávida de 7 meses. Por que exceder? Por que não há necessidade? Ela fala como uma mãe para ela aí. Uma festa de aniversário num pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Não tem utilidade para você, muito pelo contrário, vai te fazer mal diante da tua situação. Abriguei você, minha filha, em nossa residência, na verdade, como se fizesse a uma filha. E devo estar vigilante, é uma obrigação minha, cuidar de você. Eu quero o seu bem-estar, eu quero o bem para você. Nutro, alimento a esperança de você reaproximar com seu esposo, de você voltar com ele e ter uma vida digna de mãe, de esposa. Creio estar ausente de você por incompatibilidade de gênios, mas se você não se defende do mal, como atender a situação? Olha, isso aqui são palavras diretas de Apuleio, né? Mas se você não se defender do mal, como atender a situação? Então, ela diz assim,
que essa separação do casal, ela não fala com certeza porque ela não convivia ali, as quatro paredes que sabe. Ela acha que é pela incompatibilidade de gêneros. Por quê? Porque provavelmente Cesarina gostava muito das festas, das ilusões, das paixões. E o seu esposo era uma pessoa às vezes mais equilibrada, mais tranquila. Então por isso essa incompatibilidade de gênero acabou vindo a separação do casal. E a Francisca torcia, queria muito essa união ali, porque seria o bem para os dois. Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra, que era aqueles espíritos ainda do mal, seguiam Cesarina por sua invigilância, por falta dela mesma, né? Envolveu-as no braço nesse momento, porque para não perder terreno, para não perder Cesarina pelas palavras de Francisca, né? Envolveu no braço, desejasse se comunicar do seu estranho e perigoso magnetismo. É como um imã que puxava para eles. Francisca queria puxar para o lado do bom e eles atraindo ela para o lado do mal. E aí a decisão era dela, ou para o lado do bem ou para o lado do mal. E ela vai, logicamente, né, pelas entidades. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto as senhoras e lhe ouviam as palavras sensatas. Então, no caso de Francisca, os espíritos inferiores ouviam tudo que ela falava, sentiam ali. Por isso, então, que eles se aproximam mais dela e tenta com toda a força trazer para o lado deles. Por suas palavras sensatas, ela ouvia todas as boas palavras que elas tentando resgatar Cesarina. Porque todas exibiam gestos, demonstrações de revolta e desagrado que não podemos nem registrar aqui, né? Não deve nem se comentar, porque vai saber o que se falava ali. Cesarina, diante de toda essa conversa, esse diálogo de Francisca, ela diz assim: a interpelada deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, ou seja, ela deixou se levar pelas entidades e de um modo rio, né, como um tipo de um deboche, ela disse assim para Francisca: tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude, ou seja, não preciso dos teus conselhos. Eu sei o que eu vou fazer e o que eu quero fazer. Então, tenho meu compromisso para hoje à noite, não posso faltar. Ou seja, a festa acima de tudo. Não concordo, Cesarina, continua Francisca falando. E sempre sob a inspiração de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude. A sua consciência é responsável. Estou te orientando, mas a responsabilidade e a decisão é tua. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe, que é o principal no que você assumiu e que você tem pela frente. O homem cujo convite desperta suas fibras de esposa e mãe, o homem que convida você não merece confiança nesse convite da festa que ela estava se preparando para ir. Ele não é digno de consideração, não era uma pessoa boa. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? Nem mesmo assim ela se condói diante dessas palavras do filho que ela já trazia no ventre. Estava difícil mesmo ali, né? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade mental, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha na franca posição de negativa e impermeabilidade. Ela estava cristalizada e não conseguia, né, penetrar esses bons conselhos para ela. 2 horas durou esse diálogo, 2 horas. Não foi pouco que Francisca tentou ali por inspiração de Apuleio. O diretor dos consultores usou da caridade, da lógica e da paciência nas mais altas doses. Foram 2 horas ali direto com Francisca, nessa inspiração para tentar contornar a situação. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel para.
Depois de essas 2 horas longas de conversa, para um carro lá na frente e buzina. Quem era? Era o fulano ali que convidava ela para a festa. Cesarina então fecha o estojo do perfume, abraçou a velha amiga desapontada, né, triste pelo acontecimento, e disse: adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O que ela quis dizer ali? Tenho que aproveitar a vida. Isso a gente muito ouve falar, aproveite a vida. Mas aproveitar de que forma? Pelas ilusões, pelas paixões? É a lição para a gente sempre estar alerta. Então esse veículo para, ela se despede, monta nesse veículo e sai a toda velocidade para a rua. Algo triste, Apuleio disse, né? Algo triste, o chefe de serviço dirigiu aos colaboradores dizendo, depois que ela realmente resolveu ir, então o que Apuleio toma uma decisão? Disse assim, olha, vocês podem regressar à nossa colônia em descanso, nada mais tem que fazer por agora. Tentaram de tudo, não deu. O dever de todos foi bem cumprido. Estavam tristes, mas em paz no dever cumprido. Diferente da alegria lá de Segismundo, que eles comemoravam, estavam todos alegres. Aqui eles estavam tristes, mas tinha cumprido com o dever deles. E Apuleio disse, irei eu mesmo em companhia de André buscar Volpine para recolhê-lo em lugar conveniente. Era agora a única coisa que tinha que fazer. O ambiente era de consternação, do que entre eles, de tristeza, né, de um serviço que tentaram de tudo, mas não teve, por causa dela, não teve esse êxito, né? Porque os espíritos superiores são equilibrados, mas não são insensíveis. Porque ninguém de nós somos uma pedra ou uma madeira que não tem sentimento. Muitas vezes do ato, da conduta de outras pessoas, nos atinge ou nos deixa triste ou alegres. E no caso aqui, eles estavam tristes sim, pelo acontecido. André Luiz disse, acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, né? Porque era assim, um ambiente de uma paz de dever cumprido, mas de tristeza, como já dissemos. E eles vão então aonde? Onde Cesarina foi, numa casa de barulho ensurdecedor, que são as baladas da noite, né? Nas próprias obras de André Luiz, ele diz que os espíritos das trevas, quando há temporal de chuva, eles também têm medo e se buscam a recolher. E onde que eles vão se recolher? Nas casas, geralmente onde não tem essa proteção magnética, porque eles não conseguem entrar, em algum lar que está desequilibrado, e que geralmente muito em casas noturnas, que tem um ambiente saudável, um ambiente gostoso para eles ali. E é o caso aqui, olha. Então eles vão nesse grande salão, e nesse salão haviam departamentos reservados. O que a gente pode pensar nisso? Alguns quartos lá reservados, né, durante a noite, os casais, provavelmente deve ser isso. Estavam, olha, o grande salão e departamento reservado estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior. E eles vinham nesse ambiente? Pela atração ali. Então, se a gente enxergasse nesses ambientes o que acontece pelo outro lado, pelo plano espiritual, dos espíritos inferiores, é braba a coisa. E todos eles, né, tomada da mesma alucinação de perigosos prazeres. E então Apuleio faz uma alerta para André Luiz nesse ambiente, olha, mantenha-se indefensiva. Por quê? Porque são poucos desencarnados com reduzido tempo de experiência que pode penetrar nesses ambientes pesados, né, para serviço de proteção.
E André Luiz disse assim, ó, não cabe descrever as paisagens tristes e desdobradas ao nosso olhar. Cumpre nós tão somente, né, Apulei falando, esclarecer que não tínhamos dificuldade para reencontrar a Cesarina. Logo eles encontram ela aí dentro desse salão, em companhia com cavalheiros menos escrupuloso, né? Que é aquele cara que convidou, que foi buscar ela, e que não era uma pessoa digna. Era uma pessoa ainda que estava muito que aprender. Entre finas taças alcoólicas, já estavam ali tomando as suas bebidas alcoólicas e, no caso dela, grávida. E nesse momento, então, Apuleio vai fazer o que restava a ser feito. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Imagina essa cena, né, que ela quer tirar a criança, mas essa criança ainda tenta se agarrar à mãe ali, tentando essa proteção, né? Mas não tinha o que se fazer ali. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado, retomando o Volpine que confiara as minhas mãos, né? Como André Luiz passou o Volpine para as mãos de André Luiz, para que cuidar desse, para que ele poderia fazer um trabalho melhor aí na mãe, na Cesarina, na região uterina dela. Então, Volpine, que confiara as mãos para operar com eficiência, falou-me calmo. André, desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à infeliz mãe, a Cesarina, essa mãe vigilante. Ela precisa, sim, continuar na luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. A gente pode imaginar, dentro do ambiente desse pesado, como todos esses espíritos das trevas ali nesse salão, e fazer todo esse trabalho. Olha o que a espiritualidade, o que o plano espiritual faz para nós. Foi trabalho fácil para ele? Não foi. Então, mas era o que tinha que ser feito ali. Por quê? Porque não tinha outra solução. Retirando-nos, conduzindo o companheiro, né, o Volpine, prematuramente desligado a uma organização socorrista. Graças a Deus ele já está sendo socorrido ali, né, o reencarnante. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime, que é a maternidade. Nas primeiras horas da manhã, André então volta lá na casa e, com grande surpresa, verifica que Cesarina não se encontrava na casa. Quer dizer, já era de manhã, já era para ter voltado da festinha dela ali e estar em casa, mas ela não estava. E logo, né, se passaram alguns minutos e uma vizinha pergunta para Francisca, né, influenciada, aquela que foi influenciada por Apuleio. Uma vizinha busca, então, de Francisca, de saber da Cesarina. E Francisca, então, explica. Cesarina, e muito preocupada Francisca, na madrugada de hoje foi recolhida a uma casa de saúde, né, um hospital, em estado grave. E nessa conversação muito rápida, André Luiz colhe tudo aquilo que ele queria, que ele veio buscar, né? Então ele fica sabendo, a Francisca passa ali para a vizinha, onde ela estava, onde estava internado, o quarto, tudo. E André Luiz rapidamente vai para lá. E então ele termina a lição dizendo assim: fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Então, na verdade, havia se retirado já de madrugada. Então, ali só restou os restos do feto sem vida, e que provavelmente e naturalmente o corpo dela ia expelir
por hemorragia, alguma coisa assim, aquele feto morto, que foi a terceira tentativa de gravidez dela. É uma lição triste, mas que traz uma riqueza de ensinamento para nós, diante da nossa responsabilidade. Ela não fez o aborto, mas foi um aborto, não sei se podemos falar inconsciente, mas foi por causa dela. Porque ela, sim, ela aceitou a gravidez, porque senão ela teria feito o aborto desde o início. Só que não abriu mão das suas paixões, das suas ilusões. Quis aproveitar a vida acima de tudo, mesmo com a gravidez. E pela terceira vez isso não deu certo. Que tenhamos como reflexão essas abençoadas lições para todos nós. Muita paz.